Entenda de vez o que é um CLB. Você sabe o que é um CLB? Então é disso que nós vamos falar hoje, desse trio misterioso de letras. Se você quer saber o que é o CLB e qual que é a relação dele, como ele interfere com a sua nota no IELTS, eu te recomendo altamente que você assista a essa aula aqui, pare o que você está fazendo por um momento para assistir a essa aula aqui, porque é disso que nós vamos falar hoje. Uma coisa é o CLB que você quer, outra coisa é você tirar esse CLB que você quer. Hello again and welcome back to Blimey English. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula aqui, essa aula aqui, na verdade, também já existe na versão em inglês, tá? Se você já tiver visto a aula em inglês, essa aqui é uma ótima oportunidade para você poder fixar o conteúdo que você aprendeu lá. Mas nessa aula aqui, eu vou fazer a regravação em português, porque eu sei que vai atingir muito mais gente, vai poder ajudar muito mais gente. Nesse caso, as pessoas que ainda estão no nível que não conseguem entender com muita clareza a aula que é feita em inglês, tá joia? Nessa aula aqui, o que a gente vai aprender, tá? O título dessa aula aqui é Entenda de vez o que é um CLB. Você sabe o que é um CLB? Se você sabe, muito bem, é a sua oportunidade de ter certeza se é o que você acha que é. Se você não sabe, então agora você vai aprender o que é um CLB, tá? Porque muita gente fala assim, Simon, eu vejo você falando aí de CLB 9, CLB 10, CLB 11, CLB 9 no speaking. O que é esse bendito desse CLB? Ou então a pessoa fala assim, eu fico muito confuso ou confusa com a nota do IELTS e com o que é o CLB, qual que é a relação dos dois, qual que é a relação da nota do IELTS com o CLB que a gente tem, né? Ou ainda, tem gente que fala, Simon, você fala aí que você ensina algumas técnicas lá dentro do The Speaking Master, técnicas para a pessoa poder atingir o CLB9 no speaking. Pois é, o que é esse CLB9 no speaking? Então é disso que nós vamos falar hoje, desse trio misterioso de letras. Se você quer saber o que é o CLB e qual que é a relação dele, como ele interfere com a sua nota no IELTS, eu te recomendo altamente que você assista a essa aula aqui, pare o que você está fazendo por um momento para assistir a essa aula aqui, porque é disso que nós vamos falar hoje, tá? É isso que nós vamos ver durante essa aula toda, tá bom? Toda a informação que eu vou usar aqui é informação oficial dos sites canadenses, tá? Informação dos sites oficiais sobre o Canadá e sobre o IELTS. Tudo bem? Muito bom, muito bem. Para começar, eu já vou até colocar aqui para vocês, ó. Para começar, eu já vou até colocar aqui isso aqui, ó. Sua nota no IELTS e o CLB são coisas totalmente diferentes, tá? CLB é uma coisa, nós vamos ver já já, e a sua nota no IELTS é outra. Nós vamos ver agora, primeiro, o que é a sua nota no IELTS, para você poder entender a diferença com o CLB, tá? A nota no IELTS é o seguinte, a sua nota no IELTS varia de 0 a 9 em cada skill. O que eu quero dizer com isso, em cada skill? No listening, no reading, no writing e no speaking, o range de gradação vai de 0 a 9, tá? Essas são as notas, os scores que você pode atingir lá no teste do IELTS em cada habilidade. Cada habilidade é separada, tá? Você vai receber uma nota de 0 a 9 para cada habilidade do IELTS. Só para te exemplificar, vou colocar aqui, ó. A gradação 0 significa que você não compareceu ao teste. Significa que você nem foi. Então, obviamente, você vai receber um 0 bem redondo. A gradação 1 significa que nenhuma comunicação é possível. A pessoa simplesmente não entende absolutamente nada. Nem é capaz de responder com as mais básicas palavras, tá? Esse nível aqui é muito difícil de a gente ver, porque praticamente hoje em dia as pessoas entendem pelo menos o mínimo, né? Pelo menos um good morning a pessoa vai falar lá, não é assim? Pois é, o próximo nível aqui, 2, eu não vou do 0 ao 9 aqui, tá? Só para vocês terem uma ideia. O nível 2 significa
pouca comunicação, apenas algumas palavras isoladas e o discurso ininteligível. Então, seria esse aqui, o nível mínimo, vamos dizer assim, real, né? É a pessoa que sabe apenas algumas expressões, vai lá falar um good morning com o examinador, na maioria das vezes vai falar um good morning com o examinador, né? Então, é esse nível aqui, tá? E essa gradação, como eu disse, vai do 0 até o 9, que seria o máximo, tá? O score 9, ou o band 9, que é a nota 9, seria aí proficiência total, tá? Proficiência, vou colocar aqui para você. Proficiência é a capacidade de utilizar o idioma para executar as tarefas, tá? Isso é proficiência no idioma. Fluência é uma outra coisa. Fluência é um projeto de anos, né? De anos. Tem gente que fala que fluência é um projeto de uma vida, que leva vários e vários e vários anos para a pessoa atingir a fluência. Agora, proficiência é quase que uma coisa muito objetiva, é a sua capacidade de usar o idioma. Até que capacidade, ou a que nível, a que capacidade você consegue utilizar o idioma para executar tarefas do dia a dia, tá? Isso é proficiência. Beleza? Muito bem. Isso é a sua nota no IELTS. Isso é uma coisa. A outra coisa é o CLB. O que é esse bendito CLB? Vou colocar aqui para vocês. Vamos lá. O CLB é isso aqui, ó. CLB é uma sigla, acronym. Um acronym é uma sigla em inglês, tá? Nesse caso, a sigla CLB significa Canadian Language Benchmark, ou seja, tabela de equivalência linguística do Canadá. É o critério que o Canadá utiliza para fins de imigração, tá? E como que ele faz isso? Como que o Canadá faz isso com esse CLB, esse Canadian Language Benchmark? O que eles fazem é, eles pegam a sua nota do IELTS e aí eles estabelecem em uma nova tabela que, para cada nota do IELTS, uma outra nota, chamada CLB, vai ser fixada. Eles vão fazer uma correspondência entre a sua nota no IELTS, o seu score ou a sua band no IELTS, e vão corresponder com uma outra tabela deles, tá? Eu vou pegar aqui a tabela que está no site oficial, só para a gente fazer uma demonstração aqui para ficar mais claro para você poder enxergar, tá? Aqui é o CLB, é a nota, tá? Essa coluna aqui, ó, é a nota. Vai ser a nova equivalência, CLB Level, ou seja, é o nível do CLB. E aqui nós temos as habilidades, né? O reading, writing, o listening e o speaking. E aí o que que acontece? Quando a pessoa vai lá, por exemplo, você foi lá, aqui, ó, vou pegar aqui um exemplo bem comum. Você foi lá e você tirou 6 no speaking, 6 no writing, 6 no listening e 6 no reading. Isso, para o IELTS, a sua nota no IELTS é um 6, tá? Mas, para o CLB, é um 7. Isso seria um CLB 7. Vou te dar um outro exemplo aqui, ó. Vamos supor que você vai lá e você tirou 7 no speaking, 8 no listening, 7 no writing e 7 no reading. É o chamado 8777, né? 8 no listening e 7 nas outras habilidades. Se você tira isso, isso corresponde a um CLB 9. Esse é o danado do CLB 9. O que acontece? O Canadá estabeleceu que, para fins de imigração, quando a pessoa tirar 8 no listening e 7 nas outras habilidades na prova do IELTS, isso será equivalente a um CLB 9. Essa é a grande sacada. O seu CLB 9 é uma equivalência para os fins de imigração. Vou te dar um outro exemplo aqui. Vamos supor que você vai lá e tira 7 no reading, 7 no writing, 7 no listening e 7,5 no speaking. Vamos supor que você virou um faixa preta, meu. Como você já sabe, os meus alunos faixas pretas são aqueles que fazem o feito de alcançar o CLB 10 ou mais. Aqui, ó. E aí o que acontece? Para o speaking, esse candidato tirou o equivalente a um CLB 10, que é o 7,5 no speaking. Se você tirar um 7,5 no speaking, não importa o que você tirou nas outras.
para o speaking, a gente vai dizer que aquilo é um CLB 10. Se você tirou 7 no reading, 7 no writing e 8 no listening, nessas 3 aqui, você tirou um CLB 9 para fins de imigração. Entende? Aí o que acontece? Eu vou mostrar para vocês aqui agora um detalhe. O que é o detalhe? O detalhe é aquilo que realmente vai fazer a diferença para você. Você tem que saber fazer a base muito bem feita, mas você tem que saber os detalhes para você se destacar, tá? O que acontece? Para você atingir o 7 no IELTS ou o CLB 9 no speaking do IELTS, você precisa saber o que fazer e como fazer. Nessa aula aqui, eu vou te mostrar o que fazer, tá? O como fazer é o que eu te ensino lá dentro do The Speaking Master, quando eu te ensino as 7 técnicas que eu desenvolvi lá dentro. As 7 técnicas são para você aprender como fazer isso que você tem que fazer, tá? Então, nós vamos aprender aqui, ó. Vou até escrever. O que fazer para atingir o CLB 9 ou Band 7, né, que é o Score 7 no speaking do IELTS, tá? Nessa aula aqui eu vou te mostrar isso, detalhe por detalhe. O que você tem que fazer, BNAD, o que é isso? Band, né? O que você tem que fazer para atingir o CLB 9 no speaking do IELTS. O como eu já te disse, você aprende lá dentro do The Speaking Master, tá? E aí o que acontece? As técnicas que eu desenvolvi dentro do The Speaking Master, elas são desenvolvidas para corresponder a expectativas do teste. E quando eu digo expectativas, eu quero dizer o que a gente chama de... Vou até copiar aqui. Quando eu digo expectativas, eu quero dizer que você vai corresponder, ou você vai aprender a corresponder com aquilo que nós chamamos de descritivos de banda. O que é banda? Banda aqui você interprete como faixa, tá? Aquela faixa de nota. Por exemplo, Band 7 é uma faixa 7. A pessoa tirou 7, tá? O que é o descritivo de banda? O descritivo de banda, né, ou band descriptors, como a gente fala em inglês, são os critérios para você poder atingir cada faixa, cada band da pontuação, cada faixa de pontuação, tá? Cada faixa, 7, 8, 9, 10, eles têm um conjunto específico de habilidades que você tem que corresponder, que você tem que observar para que você possa ser enquadrado naquela faixa, naquela band. Por exemplo, o que um candidato que atinge um CLB 9, que é o Band 7 no IELTS, precisa fazer para ser reconhecido como 7? O que um candidato precisa fazer para ser reconhecido como um Band 8? É isso que nós vamos ver agora. Cada band vai ter esses descritivos da banda, descritivos da faixa de nota, e cada um deles corresponde aos 4 critérios maiores. Você sabe quais são os 4 critérios maiores que o seu examinador está avaliando durante a sua fala? Pois é, vou colocar aqui para você. O primeiro é fluency and coherence, fluência e coerência na sua fala. Esse é um dos critérios. O segundo é o lexical resource. O que é um lexical resource? Isso aqui é basicamente o seu vocabulário. O terceiro, grammatical range and accuracy, a extensão da aplicação gramatical e a precisão com que você usa. E o quarto, pronunciation, tá? Esse é o último critério maior que a gente usa, tá? Só tome cuidado com a pronúncia da palavra pronunciation, porque a gente não fala pronunciation, não, é pronunciation, beleza? Muito bem. Nessa aula aqui, eu vou te falar o que você precisa para atingir as notas 7 e 8 no IELTS, os bands 7 e 8. Por quê? Porque aqui a gente vai englobar 4 CLBs. Como assim 4 CLBs? Aqui a gente vai pegar quem tirou 7, que é o CLB 9, quem tirou 7,5, que é o CLB 10, quem tirou 8, que é o CLB 11, e quem tirou 8,5, que ainda é CLB 11. 8 e 8,5 é CLB 11. É isso que nós vamos ver agora. Então, vou colocar aqui para vocês. Vou até colocar esse aqui
em inglês para já atiçar vocês, né? What is expected of a Band 7 candidate, CLB9? Ou seja, o que é esperado de um candidato da faixa 7 ou CLB9, tá? Vocês vão ver aqui que é uma série de quesitos, uma série de detalhes que um candidato precisa preencher para ser considerado dentro dessa faixa. E aí dentro da faixa 7, não se esqueça, dentro da faixa ou do score ou do band 7, a gente tem o 7 e o 7,5, tá? Vamos lá. O primeiro deles é isso aqui, ó. Speaks at length without noticeable effort or loss of coherence. Que é isso? Meu Deus do céu. Você falou que a aula ia ser em português e agora você já está falando em inglês. Pois é, eu sei, mas eu vou te ajudar, tá? Eu vou colocar aqui para você a tradução disso aqui. O que é isso? Significa que o candidato fala com detalhes, ele fala a fundo sobre o assunto e sem esforço ou perda de coerência, tá? Esse é o primeiro quesito que você precisa ter para poder se encaixar dentro da faixa do Band 7 e tirar um CLB9, tá? O segundo quesito é esse aqui, ó. May demonstrate language-related hesitation at times, or some repetition and/or self-correction. O que é isso? Vou colocar aqui, para você não falar que eu só estou fazendo aula em inglês. Isso é, o candidato pode demonstrar alguma hesitação quanto à língua, às vezes, ou alguma repetição e autocorreção. O que é isso? Às vezes o candidato ele vai dar uma travadinha ali na hora de escolher o que falar ou como falar, e às vezes ele se repete, fica repetindo palavras, ou se autocorrige, tá? Isso é comum dentro de um candidato aí do Band 7, CLB9, tá? O próximo quesito, para você ser encaixado aqui nesta faixa e tirar essa nota, é uses a range of connectives and discourse makers with some flexibility. O que é isso? Vamos lá. Isso aqui significa que o candidato usa uma gama de conectivos e organizadores de discurso com flexibilidade. Sabe, não adiantou nada não. Você falou em inglês aí, em português, também não entendi nada. Pois é, vou te explicar o que é cada um, tá? Os conectivos, o que são os conectivos? Vou colocar aqui embaixo. São aquelas expressões ou palavras que vão ligar uma ideia à outra. Exemplos deles são, além disso. Aí como você vai falar isso lá em inglês? Bom, aí você vai estudar essa parte separada. Você vai falar moreover, furthermore, tem várias formas de dizer. Então, dois exemplos conectivos seriam, além disso, todavia, é quando você vai relacionar as ideias dentro do texto. E o que são os discourse makers, os organizadores de discurso? Sabe aquelas coisas que você fala assim, ó? Bem, isso, ou quer dizer, isso são os organizadores de discurso. Quando você usa essas expressões, isso que a gente quer dizer, organizadores de discurso, tá? Um candidato desse nível usa essas expressões com flexibilidade, tá? Qual que é o próximo quesito para você ter o seu CLB9? O próximo quesito para você poder atingir aí essa marca. O próximo quesito é esse aqui, ó. Uses vocabulary resource flexibly to discuss a variety of topics. O que significa isso? Isso significa que o candidato usa o vocabulário com flexibilidade para falar sobre vários assuntos. Ele não é aquele candidato que fica sempre usando as mesmas palavras. Não, ele vai com flexibilidade. Ele sabe usar as palavras com mais precisão. Nesse momento ele vai usar esta, naquele momento ele vai usar outra, tá? Mais um quesito que você tem que ter para estar dentro desse nível é esse aqui, ó. Uses some less common and idiomatic vocabulary and shows some awareness of style and collocation with some inappropriate choices. Nossa, não entendi nada. Pois é, vai entender agora. Vou repetir para você, ó.
uses some less common and idiomatic vocabulary and shows some awareness of style and collocation, with some inappropriate choices. Nossa, que é isso? Bom, é isso aqui, ó. Um candidato desse nível usa algumas expressões idiomáticas menos conhecidas e mostra algum conhecimento sobre estilo e colocação, com algumas escolhas inapropriadas de vez em quando, tá? Vamos lá. O que é expressões idiomáticas? São aqueles pedaços de linguagem que às vezes não, se você olhar para cada palavra em específico, não vai fazer tanto sentido, mas juntos eles adquirem outro sentido. Um exemplo que eu vou te dar aqui é esse aqui, ó. In a nutshell. Você sabe o que é in a nutshell? Se você não sabe, você já anota aí que você está aprendendo um idiom agora. In a nutshell significa em poucas palavras. Então, quando você quer dar uma resumida, você pode bem ir lá e soltar. In a nutshell, I consider that. E isso é uma expressão idiomática, ou um idiom, como a gente diz em inglês. Uma outra coisa que está aqui, ó, ele tem algum conhecimento, não é tão perfeito, mas ele tem algum conhecimento sobre colocação. O que é colocação? Colocação é isso aqui, ó, é saber a escolha correta das palavras na frase. Colocação. O que é isso? É o candidato que vai lá e diz heavy rain ao invés de strong rain. Quando você quer dizer que vai chover forte, você fala que vai ter uma strong rain ou que vai ter uma heavy rain. A colocação te ajuda a saber que, na verdade, nativos usam heavy rain. Os falantes usuais da língua, não só nativos, né? Os falantes usuais da língua dizem heavy rain. Essa é a collocation, a colocação mais comum, tá? E o que é estilo? Estilo é isso aqui, ó. O que é ter noção de estilo? Ah, se vestir bem, vou me vestindo bem pro teste. Não é desse estilo que eu tô falando, tá? Ter noção de estilo é isso aqui, ó. É o candidato que diz, it has considerably changed it. Ao invés de, ó, aqui eu repeti, né? Isso. O estilo é o seguinte, é o candidato que vai lá e solta, it has considerably changed, ao invés de, it has changed considerably. Tá errado? Não está errado. Você pode dizer os dois. Por isso que fala, é apenas um estilo. Tem gente que vai falar, it has changed considerably. E tem gente que vai falar, it has considerably changed. Isso é o estilo, tá? Muito bem, vamos lá. Um outro ponto, um outro quesito, um outro requerimento para você ser enquadrado, não criminalmente, mas para você ser enquadrado nesta categoria de Band 7 ou CLB 9, é isso aqui, ó. Uses paraphrase effectively. O que é isso? Isso significa usa paráfrase com eficácia. Não sei o que é paráfrase. Pois é, vou te contar agora o que é uma paráfrase. Paráfrase é simplesmente você dizer com as suas palavras o que outra pessoa disse. Quando você for explicar alguma coisa durante o seu teste, ou quando você for dar um exemplo, se você vai dizer com as suas palavras algo que você leu, que você ouviu, que você viu em um filme, que alguém te contou, isso é uma paráfrase, tá joia? Muito bem, o próximo item para você ser considerado um candidato CLB 9 ou um CLB 10, né? Porque dentro da faixa 7 a gente tem os dois CLBs, o 7 é o CLB 9, o 7,5 é o CLB 10, beleza? Um outro quesito é esse aqui, ó. Uses a range of complex structures with some flexibility. O que é isto? Isso é isso aqui, ó. O candidato usa uma variedade de estruturas complexas com alguma flexibilidade. Significa que ele sabe aplicar essas estruturas com mais flexibilidade, tá? E o que seriam exemplos aí de estruturas complexas, tá? Geralmente essas estruturas complexas vêm lá, aquelas frases subordinadas, coordenadas, parari, parará, parará, parará.
Não vamos entrar nesses detalhes gramaticais aqui nesta aula, não. Vamos simplesmente dar os exemplos do que seriam, né? Um é esse aqui, ó. The more I practice, the better I become. Esse seria um exemplo de uma estrutura um pouco mais avançada. Um outro exemplo seria este aqui, ó. After noticing the damage, she returned the item. After noticing the damage, she returned the item. Esse também é um exemplo de estrutura um pouco mais complexa, tá? Muito bem, vamos seguir que ainda tem mais. Vocês estão vendo que são muitos detalhes, né? Não é tão simples assim você atingir o CLB9. Não é tão fácil assim você atingir o CLB9. E aí você vê que com esse monte de requerimentos, nós nem chegamos no fim da lista, ainda tem mais dois quesitos aqui. Você vê que não é simplesmente ficar falando. Porque se você chega lá e só fica falando, sem aplicar ou corresponder a isso aqui, você não vai atingir o CLB9, o CLB10, o CLB11, você não vai, tá? Vamos ver o próximo. O próximo quesito é este aqui, ó. Frequently produces error-free sentences, though some grammatical mistakes persist. O que significa isso? Significa que esse candidato frequentemente produz frases livres de erro, embora alguns erros gramaticais ainda possam ocorrer, tá? Não é que o candidato que tira um CLB9 não erra. Ele erra, mas não é algo comum, tá? E vamos lá, aqui, esse aqui é o último critério, tá? Que você tem que corresponder para atingir o CLB9 ou CLB10. Shows all the positive features of Band 6 and some, but not all, of the positive features of Band 8. O que significa isto? Significa que esse candidato aqui mostra todas as características positivas da Band 6, que é a faixa anterior a essa aqui, e algumas, mas não todas, as características positivas do Band 8. Ele já mostra um pouco do próximo nível, tá? E aí você fala assim para mim, mas como é que eu vou saber que eu vou ficar entre o CLB9 ou entre o CLB10 aqui? Porque tá tudo dentro da mesma faixa, Band 7. Significa 7, 7.5, ainda tá dentro do Band 7, né? O que acontece? Vou até colocar aqui. Quanto mais próximo, ou próxima, né? Caso eu esteja falando com as meninas, quanto mais próxima você estiver de preencher esses quesitos, mais próximo você estará do próximo nível, tá? E isso vale não só para você atingir o CLB10, mas também para você chegar no próximo, que é o CLB11, aí você já trocou de faixa, né? Então, quanto mais próximo de preencher isso tudo, mais próximo da faixa seguinte você está. Beleza, agora eu vou te mostrar aqui o que é necessário para você ir para o próximo nível, né? Aí você já não... Aqui dentro do Band 7 nós temos, de novo, Band 7, você tira um 7 no Speaking do IELTS, e o Band 7.5, você tira um 7,5 no Speaking do IELTS. O 7 é o CLB9, o 7,5 é o CLB10. Se você tirar o CLB10, você já virou aluno faixa preta meu, tá? Aí agora nós vamos ver o que é necessário para você ir para o próximo nível, que é o Band 8. Dentro do Band 8 a gente tem a nota 8 e a nota 8,5, tá? As duas são consideradas CLB11, tá? Aí você... Se você foi além do 7,5, que já é o CLB10, já virou um aluno faixa preta, se você tirar um 8, você já pegou a faixa preta de primeiro grau, tá? E se você tirou um 8,5, aí você já tá na faixa preta de segundo grau. É assim que funciona. Então, aqui, ó. What is expected from a Band 8 candidate? CLB 11, tá? O que é esperado de um candidato nível 8 no IELTS CLB 11, tá? Para a imigração canadense. Vamos lá, mesma coisa, eu vou mostrando aqui os quesitos que precisam ser atingidos, tá? O primeiro é esse aqui, ó. Speaks fluently with only occasional repetition or self-correction. Hesitation is usually content-related and only rarely to search for language. O que significa isto? Significa que esse candidato aqui, desse nível, fala fluentemente, com apenas repetições ou autocorreções ocasionais.
Vamos parar por aqui. Significa que esse candidato vai falar de uma forma bem fluida, tá? Esses dias alguém comentou lá num vídeo que estava também no Facebook, falando lá, eu achava que a fluência era entender tudo do idioma e ser capaz de conversar de uma forma natural. Eu falei assim, não, esse também é um conceito de fluência, mas aqui para o IELTS, lembra quando nós falamos lá dos 4 critérios maiores? Um critério primeiro, se você lembra, era fluency and coherence, fluência e coerência. Então, fluência para o IELTS, fluência como um quesito do IELTS significa o seu ritmo natural enquanto você está falando, tá? Quão fluida é a sua fala enquanto você está respondendo as questões, tá? Então, esse candidato fala fluentemente com muito poucas repetições ou autocorreções, tá? E a hesitação é normalmente relacionada ao conteúdo e raramente por falta de saber falar. Quando esse candidato para, é porque ele está procurando ideias sobre o conteúdo e não sobre como falar, tá? Vamos ver o próximo quesito. Develops topics coherently and appropriately. O que significa isso? Significa que um candidato deste nível aqui desenvolve tópicos coerentemente e apropriadamente. Ele não sai do tópico, tá? Isso é mais comum nas bands inferiores, tá? O próximo quesito é uses a wide vocabulary resource readily and flexibly to convey precise meaning. O que significa isso? Significa que esse candidato aqui usa uma vasta gama de vocabulário prontamente e flexivelmente para passar um significado preciso. Significa que ele não vai ficar pensando qual é a palavra para usar. Como o quesito anterior falava, ele pode às vezes parar para pensar qual que é a ideia sobre aquele assunto, porque ele pode não conhecer muito bem o assunto, mas o vocabulário ele tem e ele vai usar prontamente, tá? De forma precisa. O próximo quesito de um candidato desse nível é este aqui. Uses less common and idiomatic vocabulary skillfully, with occasional inaccuracies. O que significa isso? Significa, senhoras e senhores, que este candidato aqui usa expressões idiomáticas e vocabulário menos comuns, com habilidade e com impropriedades de forma bem ocasional. Ele vai saber utilizar palavras e expressões idiomáticas que não são tão comuns para a maioria dos usuários da língua, tá? E ele vai usar com uma certa habilidade. E só de vez em quando que ele vai usar num contexto errado, tá bom? O próximo quesito é esse aqui. Uses paraphrase effectively as required. Você já viu lá atrás que paraphrase é quando você fala com as suas palavras aquilo que outra pessoa disse, aquilo que você ouviu em um podcast, que você viu em um filme, que você leu em um livro, tá? E esse candidato usa efetivamente a paráfrase. Paráfrase não, né? A paráfrase, tá? O próximo nível, não o próximo nível, o próximo quesito desse candidato do Band 8 é esse aqui, ó. Uses a wide range of structures flexibly. O que significa isso? Que esse candidato aqui, lembra daquelas estruturas mais complexas? Esse candidato ele tem uma vasta gama de estruturas que ele consegue usar com flexibilidade, tá? O próximo quesito para atingir o CLB 11 é esse aqui, ó. Produces a majority of error-free sentences with only very occasional inappropriacies or basic non-systematic errors. O que significa isso? Significa que esse candidato produz a maioria das frases dele sem erros e apenas com impropriedades. O que é impropriedades? Às vezes é aplicar aquilo num contexto não tão exato. Isso é muito ocasional e com erros isso é muito ocasional quando se refere a erros básicos ou sistemáticos, tá? O próximo quesito desse candidato, esse aqui é muito bom. Esse aqui é clássico. E isso aqui é uma coisa que quando eu vou
para o programa de mentorias, eu sempre estou observando isso aqui nos candidatos, tá? Esse critério aqui, eu diria que é um critério, todos os critérios têm que ser atingidos, né? Para você atingir esse nível, mas esse aqui eu diria que é um critério chave, tá? Uses a wide range of pronunciation features. O que significa isso? Significa que esse candidato aqui usa uma vasta gama de nuances de pronúncia. O que são nuances de pronúncia? Nuances de pronúncia são detalhes. Opa! Nuances de pronúncia são detalhes na pronúncia de quem está falando que podem tornar a sua fala mais natural, tá? Eu vou te dar 3 exemplos aqui. O primeiro é o que a gente chama de connected speech. Sabe o que é connected speech? Esse é um dos principais motivos pelo qual você provavelmente não entende nativos falando. Nativos ou pessoas já com nível muito avançado na língua. Por quê? Porque quando a gente está falando em velocidade normal, a gente faz o uso dessa nuance de pronúncia aqui, dessa pronunciation feature. A gente conecta as frases ou as palavras. Ali eu tô te dando um exemplo. Ó. Drift apart. O que significa drift apart? Isso aqui é quando você simplesmente segue um caminho diferente na vida, ou segue um caminho diferente de uma outra pessoa com quem você tinha algum tipo de relação, não necessariamente relação amorosa, pode ser uma amizade, tá? Relação no sentido abrangente aí. E aí, como que você diria isso aqui? Drift apart? Sim, não está errado. Mas, quando a gente vai para a aplicação dessa pronunciation feature aqui, connected speech, o que a gente ouve é drift apart. Drift apart. A gente conecta tudo, tá? Um segundo exemplo é isso aqui, ó. Um segundo exemplo de nuance de pronúncia, né? Vowel and consonant sounds duration. Sons longos e sons curtos. O candidato desse nível, ele já consegue reconhecer quando o som daquela vogal tem que ser mais longo, quando ele tem que ser mais curto, tá? E a mesma coisa com as consoantes. Mais um exemplo aqui só para te dar, é isso aqui, ó. Entonação. O que é entonação? Intonation. Isso aqui, ó, é como você enfatiza a frase que você quer dizer. Preste atenção nisso aqui que eu vou falar agora. Eu vou ler essas 2 frases aqui, ó. Am I going to do this? Yeah, I'm definitely going to do this. Você conseguiu perceber? Pois é, se você não conseguiu perceber a entonação, provavelmente você não está nesse nível aqui ainda. E se você percebeu, também não significa que você está nesse nível aqui. Para você estar nesse nível aqui, você tem que conseguir fazer isso. Mas o que você fez, Simon, que eu nem percebi? Pelo amor de Deus, me fala. Olha, eu vou sinalizar com o meu dedo o nível da minha voz. Você vai ver que na primeira frase, que é uma pergunta, geralmente esse tipo de entonação que eu vou demonstrar é nas perguntas que acontece, ele sobe. E depois na resposta ele desce. Presta atenção no nível da voz. Am I going to do this? Yeah, I'm definitely going to do this. Percebeu? Am I going to do this? Yeah, I'm definitely going to do this. Isso é intonation. Muito bem, vamos seguir adiante e ver o próximo quesito desta Band 8. O próximo é esse aqui, ó. Sustains flexible use of features with only occasional lapses. O que significa isso? Significa que esse candidato sustenta, ele consegue manter o uso flexível de todos os recursos que ele tem com apenas alguns lapsos. O que é lapso? Algumas falhas, né? Vamos ver o próximo quesito e último. O último quesito para você se tornar um faixa preta nível 1 ou 2. Faixa preta de primeiro ou de segundo grau, tá? Ou seja, 8 e 8,5 no Speaking the Wilds. O último é It's easy to understand throughout. Language one accent has minimal effect on intelligibility. O que significa isso? Significa que este candidato aqui é fácil de entender o tempo todo. O idioma 1, por exemplo, se você é uma pessoa que fala português e está indo fazer o IELTS,
o seu idioma 1 é o português, seu idioma nativo. O idioma 1 tem efeito mínimo na inteligibilidade. O quê? Inteligibilidade. O que é inteligibilidade? Isso é a capacidade de se fazer entender. O seu sotaque da sua língua nativa, da sua língua mãe, não vai influenciar muito na sua pronúncia e no seu sotaque na outra língua. É muito mínimo. Então você consegue se fazer entendível o tempo todo, tá? Não significa que se você, às vezes na live eu falo que esse é um dos quesitos, né? Desse nível, é ser entendido o tempo todo, é ser fácil de entender. Se você é fácil de entender o tempo todo, não significa necessariamente que você está nesse nível, mas já é um sinal, já é um dos quesitos. Você tem que preencher mais, mas já é um dos quesitos, tá? Muito bem, muito bem. Agora, o que acontece? Você já sabe o que você tem que fazer. Eu te mostrei aqui nessa aula o que você tem que fazer para atingir desde o CLB 9 até o CLB 11, desde o Band 7 até o Band 8, tá? Isso você já sabe o que é que tem que fazer. Agora, para aprender o como fazer, isso tem que ser mais aprofundado. Isso é o que eu te ensino lá dentro do Speaking Master com as técnicas que eu desenvolvi para isso, tá? Por quê? O fato de você saber o que é o CLB, porque agora você já sabe o que é o CLB, já te expliquei, não é tão importante quanto ao fato de você saber responder as questões na hora do teste. Por quê? Porque uma coisa é o CLB que você quer, outra coisa é você tirar esse CLB que você quer, entendeu? Claro que você precisa saber a nota que você quer, mas isso não é o suficiente. Você também tem que fazer o que você precisa fazer para chegar lá. Parece óbvio, né? Tem que fazer o que tem que ser feito. Claro. É assim que a gente evolui. Faça o que você tem que fazer e aí sim, siga o seu caminho até o seu sucesso. Eu espero que eu tenha te ajudado hoje. Se você gostou dessa aula e quiser acompanhar mais aulas e mais vídeos, você pode me acompanhar tanto no Instagram quanto no meu canal no YouTube e no Facebook. Ou então, se você gosta mesmo de ouvir, eu te recomendo que vá lá escutar esse episódio aqui, que vai virar um episódio, e também como todos os outros que estão lá no Blimecast, que é o meu podcast, que está disponível tanto no Spotify quanto no iTunes, no aplicativo iTunes para iPhones. This is time for me to go, and I see you in the next videos. Cheers!